Convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 41. Glória a Deus. Gênesis 41, versículo 38. Eu vou ler o 38 juntamente com vocês, mas aí eu vou ler o 39, versículo 2, versículo 3, o 23 e depois nós lemos o 41, versículo 38, no qual eu citei há pouco. Amém? Glória a Deus. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, ou o primeiro item do seu aplicativo. Amém? A palavra de Deus diz assim, eu vou ler primeiro o 39. Então o pessoal do telão que vai colocar aí o versículo, pode colocar o 41, 38. Mas no 39 a palavra de Deus diz assim no versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. 23. Vendo, pois, o seu senhor que, agora o Senhor com S maiúsculo, referência ao Deus, o Senhor estava com ele, em que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Versículo 21. O Senhor, porém, estava com José, parte A. Versículo 23. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Agora o 41, 38, para não lhe faltar referências de que o Espírito de Deus estava sobre José. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Amém? Glória a Deus. Igreja, o nosso pastor está fazendo essa série de mensagens que se intitula Amém, glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo e meu pastor. Tá bom, obrigado. Amém. Deixa aqui no cantinho, espero só que ela não caia. O pastor está fazendo essa série de mensagens referente à tipologia. Tipologia é uma das matérias que nós temos dentro do estudo da teologia, onde nós estudamos tipos de Cristo no Antigo Testamento, na qual nós temos uma compreensão do mesmo propósito que Cristo teve com a igreja, de morrer por mim e por você, de todo o sofrimento que ele teve, da libertação que ele nos proporcionou através da sua morte vicária. Mas existe uma característica em Cristo que os outros personagens, ainda que a gente se utilize da tipologia bíblica, não conseguem atingir, e nós vamos falar disso um pouco mais para o final. Mas eu quero dizer para vocês, referente a essa observação, que é o Espírito de Deus estava sobre a vida de José. E em Lucas capítulo 4, nós temos uma referência bíblica exatamente parecida, onde o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Aleluia. E o Espírito de Deus é quem nos capacita, o Espírito de Deus é quem nos comissiona, o Espírito de Deus é quem nos conduz. E eu quero chamar a atenção para vocês, para que a gente esteja na mesma página de entendimento da importância que é eu e você termos o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos ter uma vida plena, ter uma vida na presença do Senhor e permitirmos ser conduzidos para os planos de Deus e os desígnios dele na minha e na sua vida. Amém? João capítulo 14, Jesus Cristo estava conversando com os seus discípulos, e é algo tão importante, tão enigmático, porque assim, a presença de Jesus naqueles dias era algo muito importante, porque quem realizava os milagres era exatamente Jesus Cristo, ungido e capacitado pelo Espírito Santo de Deus, como nós lemos, como nós citamos em Lucas capítulo 4, só que Jesus Cristo traz uma notícia para os seus discípulos, dizendo assim: olha, eu vou ter que ir embora, vai ter um dia que eu não vou mais estar aqui com vocês,
E eu imagino esse diálogo entre os seus discípulos que já tinham vivenciado tantas coisas, que já tinham vivenciado multiplicação de pães, multiplicação de peixes, cegos sendo curados, coxos sendo curados, demônios sendo expelidos, pessoas sendo libertas, e aqueles discípulos falando, ouvindo aquilo, pô, peraí, como é que esse negócio, o senhor vai embora, para onde que o senhor vai? Não faz isso com a gente não, por favor, me fala o caminho que o senhor vai, que a gente vai junto. Jesus Cristo fala, o caminho que eu vou vocês ainda não podem, mas fiquem tranquilos, porque se eu for, eu rogarei ao Pai. Para quê? Para que Ele vos envie um Consolador. Que consolador é esse? O Espírito Santo de Deus, dizendo para a igreja, importa que eu vá, porque a minha presença aqui terrena neste corpo, a minha presença ela é limitada. Mas se eu for e rogar ao Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, aleluia, Ele estará convosco não só por um momento, Ele estará convosco não só por um período, Ele não vai estar com vocês só no momento de dificuldade ou no momento de bonança, mas Ele vai estar com vocês até os últimos dias, aleluia. Ele dá essa declaração, ele dá essa afirmação de que eu e você teríamos o Espírito Santo de Deus por todos os dias da nossa vida. Aleluia. E é exatamente isso que eu quero que você compreenda nesta manhã, que é através desse Espírito Santo de Deus que nós vamos conseguir vivenciar a plenitude do que Deus tem para a minha e para a sua vida. Glória a Deus. E através dessa dinâmica, só para você entender a importância de se ter o Espírito Santo, é exatamente a referência que os egípcios fazem a José. Este homem tem o Espírito de Deus. E eu quero que você se atente para que a gente compreenda algumas características que o Espírito de Deus traz para a nossa vivência no dia a dia. Como a história, eu acredito que muitos de vocês conheçam, mas como a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs, e ainda que seja uma história conhecida por mim, ainda que seja uma história conhecida por você, eu tenho a plena convicção e certeza no meu coração de que Deus tem algo novo a nos revelar nesta manhã, através da vida de José. Amém? Glória a Deus! Aleluia! Para que você compreenda e se situe, se você não conhece a história por completo, José, filho de Jacó, é o filho da velhice de Jacó, com a sua esposa amada Raquel. Jacó teve algumas esposas, mas a esposa na qual ele lutou, ele batalhou, ele trabalhou mais de 14 anos para o seu sogro, chamado Labão, era a tão amada Raquel. O capítulo 37 do Gênesis cita esse começo da história de José, que José era o filho da velhice de Jacó, e por isso ele era mais amado do que os seus outros irmãos. Aleluia! E porque Jacó tinha esse tão grande amor por José, ele destoava um pouco no tratamento daquele filho mais novo, até então, até o nascimento de Benjamim, o primogênito, o caçula, o filho caçula da casa, e ainda sendo o filho da sua esposa tão amada. Então José começa a ter um tratamento especial pelo seu pai. Ele se destaca entre os seus irmãos. Mas por que ele tem esse destaque, essas características? Exatamente pelo tratamento que o pai dele tem e exatamente pelo propósito no qual ele tem no coração dele. Ah, mas por quê? Nós vamos discorrer exatamente sobre isso. Jacó faz uma túnica para o seu filho, uma túnica de várias cores. E essa túnica de várias cores, ela representa culturalmente para o povo judeu como se fosse uma veste real, algo que é exatamente para se destacar com relação aos outros. Não quer dizer que os seus irmãos também não tinham túnicas, porque era um hábito dos judeus, eles tinham uma túnica, só que cada um tinha ao seu gosto.
Só que quando Jacó faz uma túnica para José de várias cores, ele está querendo dizer e declarar para todos da casa: esse é um filho a qual eu amo e a qual eu tenho um sentimento diferente. E isso traz algumas complicações para José. Um menino jovem, adolescente, ali aproximadamente 17 anos de idade apenas, tendo que lidar com algumas pressões dentro do seu próprio ambiente familiar. E aí, para as coisas ainda se agravarem um pouquinho mais, a imaturidade, a ingenuidade de José acaba agravando ainda um pouco mais o seu relacionamento com seus irmãos. Por quê? José tem 2 sonhos, e você conhece quais são esses sonhos. Primeiro, ele sonha com feixes de trigo, onde o feixe dele está no meio, e os seus irmãos, representando feixes de trigo, se curvam e se dobram diante de José. E aí naquele momento os irmãos de José falam assim: você está doido? Você, o menor da casa, e nós vamos nos dobrar diante de você? Nunca, jamais. Já não basta a túnica que você tem, diferente, na qual te destaca, você ainda vem sonhar de que você será maior do que nós? E já não o bastante, ele ainda tem mais um sonho, aleluia. Ele sonha com o sol, a lua e as estrelas. Sol e a lua representando a sua mãe e seu pai, e as estrelas os seus irmãos. Aonde ele fala, aí ele é mais ingênuo ainda. Ele chama o pai para participar da história ainda. Pai, vem cá que eu tenho um negócio para contar. O filho caçula, os irmãos trabalhando, toda uma dinâmica familiar. Fala, olha, eu sonhei em que o sol e a lua e todas as outras estrelas se curvavam e se dobravam perante mim. Primeira coisa que Jacó faz é repreendê-lo diante dos seus filhos. Mas você sabe algo que é muito interessante na palavra de Deus? É que Jacó, ele fala algo, mesmo repreendendo o seu filho, mesmo sabendo que a ingenuidade fez com que José tivesse aquela atitude, Jacó, ele fala que guarda isso em seu coração. Jacó, ele não só, amada igreja, ele tem um tratamento diferente pelo seu filho, mas como um pai, como ministro do seu lar, ele sabe que há algo diferente da parte de Deus na vida de José. E que ele só precisa de um pouquinho de maturidade, ele precisa de um pouquinho de crescimento para que o plano de Deus venha a se desenvolver na vida dele, para que Deus venha a cumprir os propósitos que tem na vida dele. Aleluia! E é exatamente isso que Jacó faz, guarda isso em seu coração. E eu quero dizer algo para vocês que é muito importante, para você que é pai, para você que é mãe. O nosso propósito, o nosso papel é em ministrar o coração dos nossos filhos, em fazer com que os nossos filhos sejam instruídos no caminho do Senhor. Você sabe por quê? Porque a experiência que o seu filho tem hoje é o que vai sustentá-lo no momento de adversidade. A experiência que você proporcionar para o seu filho hoje é o que vai sustentar o seu filho quando ele não estiver na sua presença. É o que vai fazer com que ele tenha uma base para compreender de que o plano de Deus é maior do que as propostas em que o mundo tem para ele. É exatamente esse o meu e o seu papel, e foi exatamente o que aconteceu com Jacó e com José. Essa instrução vindo desde o seu lar. Eu imagino as histórias que ele escuta desde pequeno juntamente com seus irmãos. O pai lutou com Deus, e o nome do pai era Jacó, e mudou o nome do pai. Olha, e o seu avô, e o seu bisavô. Imagina ele falando, pô, e o seu avô cavou um monte de poço e saía água toda hora, fechava o poço e saía água, porque Deus é conosco, porque Deus tem uma promessa para a nossa família e para a nossa descendência. Ele é instruído exatamente com essa base teológica e com essa base cristã. É dessa maneira como José é sustentado e criado. Ontem mesmo, nós falávamos com as nossas filhas à mesa sobre termos experiências com Deus. Eu sou muito sincero e muito aberto em dizer isso para vocês. De todas as coisas que eu e minha esposa nós já passamos, se não fosse as experiências na qual o Espírito Santo de Deus nos permitiu termos em tempos passados,
é o que nos traz a memória de tempos bons futuros. É o que nos sustenta no momento da adversidade que passamos hoje ou passaremos amanhã. É lembrar que o mesmo Deus que fez antes na minha vida, na vida da minha família, é o mesmo Deus que continua fazendo hoje, é o mesmo Deus que vai continuar fazendo amanhã, e é o mesmo Deus que vai continuar fazendo até o fim de tudo, até que Ele cumpra o propósito dEle na minha vida e da minha família. E é essa responsabilidade que você como pai tem, de levar ao seu filho ao encontro com Deus. Ei, é muito complicado e complexo falar sobre isso hoje, porque nós não queremos educar os nossos filhos. Infelizmente, antigamente, nós transferíamos a responsabilidade da criação dos nossos filhos para a escola. Deixa o menino na escola 7, 8, 10 horas. Aí depois nós começamos, indo para a igreja, transferimos a responsabilidade para a tia que cuida das crianças, ou para a igreja, ou para os diáconos, ou para o corpo ministerial, instruir e cuidar do seu filho. Mas sabe o porquê tem se agravado cada dia mais? Porque agora nós estamos transferindo a responsabilidade de pais e de mães, de instrução dos nossos filhos, para a internet. Não estava no meu propósito falar sobre isso, mas eu creio que Deus quer trazer algo para pais e mães nesse momento referente a isso. Qual é a instrução que você tem dado para o teu filho? Quantas vezes você se reúne com o seu filho para orar? Quantas vezes você se reúne para fazer um devocional? E eu não estou falando para você que você precisa ser pesado, que você precisa ser aquela pessoa insistente, ou, vamos falar o português claro, chato. Mas você precisa compreender que a responsabilidade de instruir os teus filhos no caminho do Senhor, para que quando ele cresça, ele não se desvie, é sua. Não é do tablet, não é do YouTube, não é da internet, não é do Instagram, não é do Facebook. A responsabilidade, ela é minha e ela é sua. Não adianta nós transferirmos isso para outras pessoas. Você sabe por quê? Porque quando o seu filho chegar na faculdade, ele não tem instrução, ele não tem base, ele não tem algo que possa promovê-lo, então qualquer vento de doutrina, no qual for lançado sobre ele, eu sinto muito em lhe dizer isso, mas o seu filho não vai permanecer, o seu filho não vai continuar, o seu filho vai infelizmente se desviar. Se o seu filho tem amizades na escola e o seu filho não tem uma boa base, uma boa estrutura, só os domingos pela manhã, cerca de 40 minutos ou 1 hora dentro da igreja é insuficiente. Se nós nos alimentamos no café, almoço, janta, café da tarde, a mesma coisa deve ser com a palavra de Deus. Meditemos na palavra do Senhor de dia e de noite. Aleluia! Glória a Deus! E é exatamente isso que acontece com o José. Ele tem uma instrução que o compete a ter uma base espiritual para que ele possa prosseguir e continuar. Porque ele teve os sonhos, as revelações da parte de Deus. Aleluia! E aí eu quero dizer para você, por causa disso tudo, olha o que começa a acontecer com José. Ele é vendido pelos seus irmãos, ou primeiro antes, ele vai ao campo conversar com os seus irmãos, para poder ver o que eles estão fazendo no campo de Siquém, que estão cuidando das ovelhas do seu pai Jacó, e aos seus irmãos o veem, diante de todo aquele cenário, diante de todas aquelas circunstâncias que ele já havia declarado diante da família, pegam ele, retiram a túnica dele e jogam ele em um buraco. E eles veem alguns viajantes vindo e vendem José. Aleluia! E José vai para o Egito. Sabe o que eu acho interessante? É que em momento algum nós vemos relatos de José, talvez tentando fugir, talvez tentando argumentar ou contra-argumentar. Não, peraí, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, eu tenho uma família. Ou tentando se defender de alguma forma de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Sabe por quê? Porque ele sabia que existia um propósito maior na vida dele. Independente daquela circunstância, ele sabia que um dia aquele sonho se realizaria. Ele tinha a plena certeza e a convicção de que Deus cumpriria o propósito na vida dele. E é mais ou menos isso, se nós vamos trazer isso para a tipologia bíblica, é o que acontece com Cristo.
João capítulo 19, a palavra de Deus diz que quando Jesus estava na cruz, os soldados pegam as suas vestes e rasgam as suas vestes e distribuem. Só que existe algo, aí eles pegam a sua túnica, e a túnica de Jesus eles não rasgam, a túnica de Jesus eles não fazem nada, a túnica de Jesus eles lançam sorte sobre ela. E olha o que é mais interessante, a palavra de Deus fala que a túnica de Jesus era tecida de cima a baixo, sem costura. Era uma vestimenta diferente que se destacava para que realmente as pessoas compreendessem que havia algo diferente na vida dele, como foi com José, tendo uma túnica de várias cores. E Jesus, perante o sinédrio, perante todas as acusações, Jesus em momento algum faz caso de se defender. Ei, o que estão dizendo por aí é mentira. Não, mas como Isaías diz, como um cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro, por mim e por você, pela minha e pela sua vida. Aleluia! E nós precisamos compreender que a presença do Espírito Santo de Deus, ela tem que ser manifesta na nossa vida, através das nossas atitudes, independente do ambiente onde nós estivermos. José é vendido, e quem compra ele é um dos servos de Faraó, Potifar. E José começa a trabalhar na casa de Potifar, e começa a desempenhar um bom papel. Preste atenção comigo, aleluia, irmãos. Ele já foi rejeitado pela sua família, rejeitado pelos seus irmãos, lançado em um buraco, ele foi vendido como escravo, ele foi comprado como escravo, aleluia, ele está na casa de um homem, servindo a este homem, aleluia. Eu quero que você compreenda algo, para que eu e você possamos ser servidos, isso não vai acontecer enquanto eu e você não aprendermos a servir, aleluia. Enquanto você não aprender a servir, não vai chegar o dia em que você será servido, porque independente da circunstância, independente do cenário, independente do ambiente, da geografia na qual ele está inserido, ele tem uma certeza, uma plena convicção: o Espírito de Deus está sobre mim. Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, e eu continuo seguindo neste propósito, nessa visão. Se Deus falou, Deus vai cumprir na minha e na sua vida. Mas para que Ele cumpra na minha e na sua vida, depende de nós. Porque eu não posso dizer para você que, porque Deus te prometeu, Ele é 100% responsável em cumprir, porque existe uma via de mão dupla, onde a minha participação e a sua são inteiramente importantes. E nós temos um exemplo da tipologia que o pastor citou semana passada, que é exatamente Moisés. Recebeu uma promessa, foi conduzido por Deus, mas viu a terra, mas não entrou na terra. Recebeu a promessa, mas não usufruiu da mesma. Então a responsabilidade de vivermos esta promessa de Deus, na qual Ele decretou sobre a minha e a sua vida, hoje está em nossas mãos, com que ela se cumpra segundo a vontade de Deus. A responsabilidade é minha e sua, aleluia. E José tem esse sentimento e essa compreensão. José não tem o seu caráter mudado simplesmente porque ele está em um ambiente diferente, simplesmente porque ele é tratado como um escravo, simplesmente porque ele foi rejeitado. Quantas pessoas hoje, eu não tive meu pai, eu não tive minha mãe, a minha circunstância, o lugar em que eu nasci, eu não tive a oportunidade de estudar, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa daquilo. Síndrome de Gabriela, já ouviu falar? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Tem muitos que vivem exatamente presos nessa circunstância, mas não é essa a vontade de Deus para mim, para a sua vida. Eu quero dizer algo para você: se você está aqui nesta manhã, é porque Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te deu uma túnica diferente, Deus te deu o Espírito Santo de Deus, dele para você, para que você vá, avance e siga os planos e os propósitos que Ele tem na sua vida. É exatamente por isso. Você não está aqui em vão, você não veio aqui no domingo pela manhã, você não está nos ouvindo em vão. É porque Deus quer cumprir algo na minha e na sua vida. Só que o que nós precisamos compreender é que os cenários, as adversidades, precisam nos moldar, precisam nos capacitar para algo maior.
precisa com que o ambiente na qual nós estamos inseridos nos proporcione um crescimento, para que esse crescimento possa proporcionar uma multiplicação. José precisava crescer para depois multiplicar. Não adianta nós queremos multiplicar sem antes crescermos. Nós não temos essa capacidade. E aquele jovem, pela sua ingenuidade, pela sua inocência, Deus precisava prepará-lo para algo maior. Eu não posso simplesmente colocar um governador, um governo de um grande estado, um grande país, ou uma grande potência como era o Egito, nas mãos de um menino. Ei, eu quero dizer algo para você, não importa a sua idade, mas muitas das vezes a minha e a sua atitude são atitudes de menino, são atitudes ingênuas, porque José poderia muito bem ter dito esses sonhos, ou tido atitude com os seus irmãos, de uma forma diferente. Eu e você, nós temos que tomar cuidado, não é somente em contar os nossos sonhos. A gente escuta muito, não conta seus sonhos para ninguém, guarda na presença de Deus. Bom, eu tenho um pensamento um pouquinho diferente com relação a isso. Nós não podemos ser ingênuos para quem nós contamos, mas nós temos que declarar e proclamar, porque isso serve de testemunho quando esse sonho se realizar. Amém? Porque se ele não conta os sonhos para os irmãos, quando algo é concluído e concretizado lá na frente, os irmãos não iam trazer à memória tudo o que aconteceu e o arrependimento e a verdadeira conversão no coração deles. Então houve essa necessidade. Mas o que eu quero que eu e você possamos compreender, morando nos Estados Unidos, uns estão aqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, é de que Deus está nos preparando, e eu quero que você permita com que Deus prepare a sua vida, porque você não veio aqui, eu quero dizer algo para você muito importante, você não veio aqui para ganhar dólar, você não veio aqui para ficar rico, você não veio aqui para mudar a sua situação financeira, você veio aqui porque Deus te enviou, Deus te trouxe para fazer algo diferente nessa terra, para transformar vidas, para impactar o cenário onde Ele tem te colocado. Porque se fosse para você enricar e ganhar dólar ou ficar milionário, Ele faria isso aonde você estava. Ele não te traria para cá. Ele faria com que você prosperasse aonde você estava antes. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não trouxe você aqui para que você fique rico. O Senhor trouxe você aqui porque você tem uma cultura diferente. Você tem uma estrutura diferente. Você tem uma base de ensino diferente. E Deus quer fazer você crescer. Porque quando Ele entender que você tem a estatura, o tamanho exato, Ele vai começar a fazer algo sobrenatural. E a multiplicação de Deus vai começar a acontecer na sua vida. E é exatamente isso que aquele garoto precisava passar. Ele precisava ser estruturado e ter esse crescimento para que ele tivesse maturidade para lidar com as circunstâncias na qual Deus o colocaria. E é exatamente o que acontece. Depois que ele é vendido, ele sofre uma tentação pela mulher de Potifar. Aí eu quero trazer um parênteses para você muito rápido e muito breve. As tentações, elas nos cercam todos os dias. E isso no âmbito masculino e no âmbito feminino. Elas são corriqueiras. E o inimigo sabe qual é a minha e qual é a sua fraqueza. E naquele momento o inimigo sabia qual era a fraqueza de José, trabalhando numa casa com a mulher do seu senhor sozinho em casa, um jovem com os hormônios à flor da pele, falou, é agora que eu pego esse menino, vou botar essa mulher, essa enviada de Satanás para fazer com que ele peque, para estragar os planos e os desígnios que Deus tem na vida dele. E é o que acontece na minha e na sua vida todos os dias. Talvez não é com o sexo oposto tentando tentar você, mas às vezes é com uma proposta de emprego indecente. Às vezes é com uma proposta de negócio, na qual você sabe que você vai ter que levar vantagem em cima de alguém, na qual você vai ter que prejudicar alguém, na qual lá na frente alguém vai sair perdendo para que você hoje saia ganhando. É uma oportunidade que o inimigo coloca diante de você. É um familiar que o inimigo levanta para às vezes te atrapalhar e para transtornar o seu pensamento para que você se desvie. É uma dificuldade, muitas das vezes nós que estamos aqui com um documento,
onde o inimigo começa a colocar dúvidas no nosso coração, dúvidas na nossa mente. Será que é? Será que não é? Será que era para você vir? Será que não era para você vir? Já pensou se José começasse a se questionar? O Senhor me deu sonhos, eu jogo esses sonhos fora e eu vou viver minha vida a bel prazer, vou aceitar os prazeres e o momento no qual eu estou inserido e vou simplesmente deixar a vida me levar, a vida leva eu. É exatamente isso que o inimigo tem feito com a gente todos os dias. Colocado circunstâncias, situações, aonde eu e você nos desviemos do verdadeiro propósito que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Só que ele não fez igual Davi fez. Ele estava tendo a certeza e a convicção de que o Deus que o deu o sonho, o Deus que lhe deu a visão, o Deus que lhe pôs o propósito no coração, era o mesmo que continuava o sustentando até o cumprimento das promessas, até ele estar preparado para que aquilo se cumprisse na vida dele. Mas aí acontecem algumas injustiças. É assim na minha ou na sua vida, é ou não é? Quando nós falamos a verdade, quando nós buscamos fazer algo correto, infelizmente, não deveria ser assim, mas nós arrumamos alguns inimigos. E eu quero dizer algo para você: não tenha medo de denunciar, não tenha medo de renunciar ao pecado pela pessoa que está próximo de você, por causa de quem está ao seu redor. Eu passei por uma situação ontem, eu pedi muito perdão a Deus e eu tive tempo de corrigir. O meu patrão chegou, nós trabalhamos instalando peças de piso e nós estávamos fazendo uma grande parede. E estávamos concluindo e eu estava auxiliando uma pessoa. E no dia seguinte, a pessoa ia me auxiliar. Então a gente reveza quando é um trabalho muito grande. E aí ele fez algo que estava um pouquinho errado. Ele me perguntou: Silas, você acha que está bom aqui? Eu falei: dá para corrigir? Dá para a gente resolver? Não, porque a gente já fez até aqui e tal. Eu falei: então tá bom, então vamos seguir em frente. Já que não dá para a gente corrigir, vamos seguir em frente. Até aí tudo bem, não tem problema. Algo que para quem está no dia a dia compreende e sabe onde está o problema, mas para quem é leigo e não, Tiago sabe, olha de longe, nem percebe um dentinho, né? Aí chega o meu patrão ontem e sobe no bendito do andaime. Ninguém imagina que seu patrão vai subir no andaime. Ele sobe, vai lá no terceiro andar e passa a mão. Quem foi que fez isso aqui? Qual que foi a primeira reação do Silas? Não foi eu. Não foi eu. Irmão, está errado. Está errado. Exatamente, porque aquele momento de estresse, de nervoso e a forma como ele reagiu me deixou num momento de estresse e de nervoso, e eu respondi também de uma forma de sopetão. Eu quero me desviar desse negócio. Mas foi instantâneo. É isso que eu e você precisamos compreender, que temos o Espírito Santo de Deus. Foi instantâneo, o Espírito Santo gritando no meu coração: mentiroso. Irmãos, é sério, porque a gente está com a mente tão cauterizada que a gente não escuta mais o Espírito Santo de Deus. E você se convence de que foi o outro que fez. Eu poderia muito bem dar ouvido para o diabo e falar: mas foi o outro. Eu só estava aqui atrás ajudando. Foi realmente, mas não, eu estava junto, eu sou responsável, eu me responsabilizo junto. Na primeira oportunidade que teve, eu subi no mesmo lugar, coloquei a mão sobre o trabalho, virei para o meu patrão e falei: Júnior, desculpa, eu agi errado, eu estava junto com ele, e se está errado, estamos errados junto. E se der para corrigir, a gente corrige. Independente da consequência que me sobreviria. Que poderia ser: olha, amanhã você não precisa vir mais. Além de você ter acusado o outro, por tirar do corpo fora, você agora está admitindo que você errou. E eu não quero ninguém que cometa esse tipo de erro trabalhando comigo. Mas não, ele virou para mim, deu um sorrisinho. Tá certo, é isso aí. Não foi um parabéns. Mas, irmãos, é exatamente isso que eu quero que você compreenda. Esse é o sentimento que eu e você precisamos ter. É esse sentimento que José tinha. Independente da situação, independente da consequência de que você vai ter, que você vai sofrer, opte sempre pela verdade.
Opte sempre por ouvir a palavra de Deus soando no seu coração. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Nós não vamos conseguir concluir, mas eu quero orar por vocês. E eu quero concluir com o sentimento que José teve e que eu e você precisamos ter no final de tudo isso. Irmãos, é muito importante. Eu acabei saindo um pouco da mensagem para falar com relação aos pais. O Espírito Santo me impele novamente a falar sobre isso. Porque a gente está vivendo dias e tempos tão difíceis. E eu quero, se possível for, te dar um conselho. Eu tenho 4 filhos. Não sou um pai perfeito. Minha filha está ali, sabe que eu não sou. Minha esposa, mais do que ela, sabe que eu não sou um pai perfeito. Mas a gente tem que permitir com que Deus opere através das nossas vidas, na vida dos nossos filhos. Irmãos, exercite tirar o seu filho do tablet, exercite tirar o seu filho da frente da televisão. Deixe com que o seu filho utilize a imaginação dele. Sabe por que eu e você estamos transferindo essa responsabilidade? Porque nós não queremos ser mais o pai e ser mais a mãe. Nós estamos tão cansados e é tão mais fácil fazer assim e ligar a televisão e deixar o seu filho na internet, deixar o seu filho no celular. Vocês não têm ideia. Depois pesquisem, dá um Google. A criança precisa de limites. A ciência, a psicologia, até a psiquiatria. A criança precisa, o ser humano precisa de limites. Se o ser humano precisa de limites, ele precisa saber até onde ele pode ir. Quanto mais uma criança. Se não fosse assim, não teria uma árvore diferente que não poderia ser tocada no Jardim do Éden. É porque Deus dá um limite e a opção de você ultrapassar esse limite ou não. Então nós temos que impor esse limite aos nossos filhos. Tira um minuto, eduque o seu filho, participe, joga uma bola. Às vezes eu chego do trabalho cansado, não, Miguel, pai, vamos jogar bola lá fora. 5 minutinhos pelo menos, vou lá fora, jogo bola. Não é todo dia que eu faço. Não vou falar aqui, todo dia eu chego do trabalho e brinco com as crianças. Não. Mas você precisa ter esse exercício de ter um momento de comunhão com a sua família. Não é só na hora de comer, na hora de sentar à mesa. Não é só nesse momento, você tem que reservar outros momentos. Coloca um louvor, chama o seu filho, fala, filho, ora para a gente cantar. Coloca uma pregação, coloca a pregação do pastor Flávio de domingo passado lá e fala, senta aqui, vamos assistir. Exercite. Porque o seu filho está sendo bombardeado todos os dias pela internet, pela escola, com coisas que vão fazer com que ele se afaste da presença de Deus. Amém? Vou encerrar essa parte. Gênesis capítulo 45. José se depara com os seus irmãos, e os seus irmãos começam a se arrepender e começam a conversar com ele sobre tudo o que tinha acontecido. Olha o sentimento de José. Deus me enviou na frente para que hoje nós pudéssemos ter este livramento. Que livramento? Houve uma grande fome no Egito, na terra naquela época, e todos desciam para o Egito para se alimentar ou para comprar mantimento. Quem que era o governador do Egito? José. Quem que era responsável por todos os mantimentos? José. Os seus irmãos arrependidos, José poderia ter uma atitude que eu e você desejamos muito ter. Vocês me jogaram num buraco, vocês me venderam como escravo. Eu não estava lá no momento de dificuldade para chorar com o pai, que o pai me amava. Eu não tinha a mãe perto, a mãe morreu, eu nem fiquei sabendo.
Eu fui preso injustamente. Aleluia, mas sabe qual que é a diferença de quem tem o Espírito Santo de Deus? Ei, os sonhos que eu tive, hoje eles se cumprem na minha e na vida de vocês. E quem sabe Deus não me enviou na frente para que nos desse esse livramento e a nossa descendência não se perdesse, não morressem todos, mas o livramento viesse através da minha vida. Então vocês estão perdoados. Aleluia! É Jesus na cruz do Calvário virando para todos aqueles que o prenderam, todos aqueles que bateram nele, todos aqueles que renunciaram ele, falando: ei, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Mas a maior diferença entre José e Jesus é que José está enterrado. José está em um lugar, mas o Cristo no qual eu e você cremos e hoje adoramos, ele vive, ele reina para toda a eternidade. Ele não está num sepulcro, ele não está numa cova, ele está vivo e ele está aqui nesta manhã. Ele se faz presente através da pessoa do Espírito Santo de Deus que habita na minha e na sua vida. Amém? Permita com que Deus proporcione esse crescimento na sua vida, porque quando você tiver o crescimento necessário, Deus vai te usar para começar a multiplicar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de falarmos da tua bondade, do teu amor nesta manhã. Espírito Santo de Deus, nos comissiona, nos capacita, nos instrui, nos direciona para compreendermos a tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Senhor, mesmo, Senhor, em meio a acusações, em meio a rejeições, Senhor, mesmo em meio, Senhor, a todas as adversidades, a prisões, aleluia, que nós possamos compreender de que o Senhor está conosco, de que o teu Santo Espírito habita nos nossos corações, de que o Senhor se manifesta com graça, com misericórdia, com amor nas nossas vidas, que nós possamos compreender que nenhuma dessas dificuldades, nenhum desses problemas que nós estamos passando, seja ele de saúde, seja ele financeiro, seja ele de documento, seja ele de empresa, seja ele qual for, nenhum desses problemas é maior do que o Senhor. O Senhor criou tudo, os céus e a terra, o controle das circunstâncias, de nossas situações, estão nas suas mãos. Todos os meus dias, os dias dos teus filhos, estão escritos, meu Pai, na palma das suas mãos. O Senhor tem o controle da nossa vida. Aleluia, só nos ajude, Espírito Santo de Deus, só nos ajude a não mudarmos o foco, só nos ajude, Senhor, a não abandonarmos esses sonhos, só nos ajude, Espírito Santo de Deus, a não desistirmos, só nos ajude, Espírito Santo de Deus, a prosseguirmos, a caminharmos, a avançarmos, segundo o teu querer, segundo a tua palavra. Nos ajude a não olharmos para trás, a não desejarmos coisas do passado. Nos ajude, Espírito Santo de Deus, a resistirmos o pecado do dia a dia, a resistirmos às investidas de Satanás. Nos ajude, ó Senhor, a transmitirmos a tua palavra, a falar do teu amor, a instruir os nossos filhos nos teus caminhos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, manifesta a tua glória nesta manhã. Traga resposta ao teu povo, traga resposta a corações aqui, Pai. Manifesta-te com cura, manifesta-te, Senhor, com libertação, se manifesta, Senhor, em nosso meio com salvação de almas, se manifesta, Senhor, trazendo a plena compreensão para cada um dos que estão aqui, de que o Senhor os escolheu, os separou, os lavou, os remiu e os escolheu, aleluia, para sermos santos e sermos sacerdócio real do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, esteja conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus Cristo. Amém.